Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai falar sobre a influência do ferro no sistema imunológico, métodos de diagnóstico para deficiência de ferro e a suplementação nutricional desse mineral. Dentre as influências do ferro no sistema imunológico, a gente pode destacar que ele é essencial para a diferenciação e crescimento do tecido epitelial. Ele forma radicais livres hidroxila altamente tóxicos envolvidos na morte de bactérias por neutrófilos, ou seja, a formação de radicais livres para a destruição de bactérias durante uma fagocitose. A gente tem a influência do ferro nesse processo. E isso é fundamental. Apesar da gente pensar, nossa, está formando radical livre, mas durante um processo de destruição de bactérias, a gente precisa da formação desses radicais livres. Então eu volto a destacar, o sistema imunológico ele precisa de equilíbrio. A gente vai ter a formação de radical livre para a destruição de bactérias, mas a gente também precisa dos nutrientes que tenham ação antioxidante para que não haja uma geração exacerbada desses radicais livres. Ele também é componente de enzimas críticas para o funcionamento de células autoimunes, como por exemplo a ribonucleotídeo redutase, que é envolvida na síntese de DNA. Influencia na produção de interferon gama, indispensável para respostas imunológicas e inflamatórias. É envolvido na regulação e na produção e na ação de citocinas necessárias para a produção de espécies reativas de oxigênio, que vão matar os patógenos via neutrófilos. Importante na diferenciação e proliferação dos linfócitos T. Atua na regulação da proporção entre linfócitos T auxiliares e T citotóxicos. E dentre os impactos da deficiência de ferro no sistema imunológico, a gente tem uma atividade diminuída das células natural killers, morte microbiana intracelular causada pelos leucócitos polimorfonucleares reduzida, ou seja, a capacidade de destruição dessas bactérias também fica reduzida. A gente vai ter uma menor produção de interleucina 6, um desequilíbrio celular, onde a gente vai ter um desequilíbrio entre células T auxiliares e citotóxicas, uma atividade bactericida linfocitária diminuída e uma diminuição da resposta aos mitógenos. Lembrando da relação que a gente falou na aula anterior do zinco com o cobre, a gente também tem essa relação com o ferro, tá? Então, quantidades de zinco superiores ao L, ou seja, se você suplementar mais do que 45 miligramas ao dia, isso pode levar a uma redução nos níveis de cobre e de ceruloplasmina. Então, o que que acontece? Se eu suplemento muito zinco, eu reduzo o cobre. E eu preciso de cobre para fazer a ceruloplasmina, que é uma proteína responsável por retirar o ferro da ferritina para ser utilizada. Então, a gente vai vendo que tem uma relação muito forte de ferro, cobre e zinco, não só na questão de absorção, mas também nas questões metabólicas. O cobre ele atua como um cofator da ceruloplasmina, que é a enzima que oxida o ferro, permitindo assim sua mobilização e transporte da transferrina, né, via transferrina, ou seja, a transferrina que vai transportar esse ferro, que ela vai retirar do estoque hepático, que fica guardado lá no meu fígado, dentro da ferritina. Então, a ferritina armazena esse ferro e a transferrina transporta esse ferro para a medula óssea, a fim de utilizar esse ferro na eritropoiese. Dessa forma, a deficiência de cobre vai resultar em excesso de ferro no fígado, ou seja, eu tenho ferro guardado lá, mas eu não consigo utilizar porque eu não consigo transportar lá na minha medula. Eu não consigo pegar o ferro que eu tenho guardado e levar para a minha medula. Eu tenho uma dificuldade nesse transporte, aonde eu vou realmente utilizar o ferro para fazer as minhas células vermelhas, que é o processo de eritropoiese que acontece na nossa medula óssea. Então, sem a ceruloplasmina, esse processo vai ficar reduzido. Então, eu até posso ter um nível bom de ferro, eu até posso ter uma boa quantidade de ferritina armazenada lá, um bom ferro guardado, mas se eu não tenho ceruloplasmina para levar esse ferro para ser utilizado lá na minha medula, eu posso ter uma anemia. Aí, nesse caso, seria uma anemia por falta de cobre, tá? Porque eu não consigo utilizar o ferro na ausência do cobre. Então, é muito importante que, se você for dosar o ferro, ou se você vê no hemograma uma anemia, sempre dose o cobre para ver se o paciente, de repente, não está com deficiência desse mineral. Em suma, para a gente poder definir,
né? A gente tem essa relação forte do ferro, zinco e cobre no sítio de absorção. O zinco e o ferro competem pelo mesmo sítio de absorção, tá? Assim, o ferro reduz a biodisponibilidade do zinco e vice-versa, e o zinco reduz a biodisponibilidade do cobre e o cobre do zinco. Então, a gente tem esse sítio de absorção, né, onde você absorve ferro, cobre e zinco. Então, se você, por exemplo, vai suplementar os 3 minerais e você não coloca eles na forma quelada, alguma coisa ali você vai perder. Então, se precisar suplementar os 3 por algum motivo, ou 2 deles por algum motivo, sempre colocar zinco quelado, ferro quelado, cobre quelado, porque aí você tem um aminoácido ligado àquele mineral, por isso que a gente chama de quelado, tá? Juntinho com aquele mineral. Lá no meu sítio de absorção, eu vou absorver o aminoácido e, como consequência, eu carrego o mineral. Aí eu evito essa competição, ok? Mas se você suplementa, por exemplo, um sulfato ferroso e um cobre livre, você já vai ter essa competição aí durante o processo de absorção. Então, além da questão de sítio de absorção, deles serem semelhantes, a gente tem o fato da ausência de cobre reduzir a ceruloplasmina, possibilitando uma anemia. Então, ferro reduz a biodisponibilidade do cobre, o cobre reduz a biodisponibilidade do zinco e vice-versa, e eles vão competindo aí por esse sítio de absorção. Então, é bem importante sempre suplementar na forma quelada quando for necessário, tá? É claro que, assim, quando você fala de via dietética de alimento, a gente não está falando de uma quantidade muito grande, né? Você suplementa fácil 10 miligramas de ferro, mas num alimento, você não vai ingerir 10 miligramas de ferro de uma só vez. Você vai ingerir 3 no almoço, 2 de tarde, isso vai ser muito espaçado. Daí, por mais que tenha ferro, zinco e cobre junto ali nos alimentos, como é uma quantidade pequena, você até consegue absorver uma boa quantidade dos 3. Mas quando você tem uma quantidade alta, que é via suplemento, aí você, digamos assim, que não tem capacidade absortiva para aquilo tudo, ainda mais quando você coloca os que competem pelo mesmo sítio de absorção, tá? Então, quando a gente fala de via dietética, é diferente quando a gente fala de suplemento, porque a dosagem ela é muito menor no alimento do que quando a gente utiliza um suplemento. Relembrando na nossa aula de vitamina A, que nós já falamos aqui no curso, que a gente tem alguns trabalhos associando a anemia ferropriva e a hipovitaminose A, tá? Por mecanismos que eles ainda não conseguiram elucidar. Acredita-se que a vitamina A influencie na anemia via modulação da hematopoiese através da modulação do metabolismo do ferro. Então, parece que na ausência de vitamina A, você não consegue mobilizar bem os estoques de ferro, a utilização do ferro, ao que se acredita até o momento, tá? Então, sempre também que você tiver um paciente com deficiência de ferro por algum motivo, aproveite dose o zinco, o cobre e também a vitamina A. E a faixa de referência da vitamina A vai ficar de 1,2 a 4,2 micromol por litro, dependendo da unidade de medida do laboratório. Então, qualquer dúvida, volte lá na aula de vitamina A. Trouxe aqui na aula de ferro para vocês lembrarem dessa associação que a gente tem. E aí, falando em diagnóstico de deficiência de ferro, a gente pode colocar a falta de ferro, a gente definiria em 3 momentos, tá? O primeiro momento, que é quando eu ainda não estou anêmico, eu começo a ter uma baixa do meu estoque de ferro, eu tenho uma depleção do meu estoque, ou seja, daquilo que está guardado. Se por algum motivo você tem um paciente que está adoecido, não está se alimentando bem, ou se ele não está ingerindo boas fontes de ferro, ou ele tem um fenótipo para uma absorção prejudicada de ferro, ou seja, ele absorve pouco, o que o corpo vai fazer? Ferro é fundamental. Se ele tem estoque, o corpo vai usar o estoque para fazer células vermelhas, lá na eritropoiese, certo? Então, ele começa a tirar o ferro da ferritina. Lembrando, ferritina, eu armazeno ferro a nível hepático. Então, se eu tenho ferro guardado e eu não estou ingerindo o suficiente, primeiro eu uso o meu estoque. Então, é sempre importante, a gente vai falar ainda desse exame, dosar a ferritina, porque você pode ter um paciente que está começando a ter uma baixa de ferro, mas ainda não está anêmico. Então, a gente vai prevenir essa anemia. Se você viu uma ferritina baixa, talvez seja o momento de suplementar aí uma dosagem basal de ferro para repor esse estoque. Quando o paciente já está anêmico, aí a dosagem já é mais alta. Tá? Depois que eu termino de baixar bem meu estoque de ferro, minha ferritina já chega a 15,
por aí, eu começo a ter uma ferritina mais baixa, eu começo a ter eritropoiese ferrodeficiente, a minha eritropoiese começa a ficar prejudicada. Eu já não estou fazendo também células vermelhas. Então, eu começo a ver isso no meu volume corpuscular médio no hemograma, na concentração de hemoglobina corpuscular, na hemoglobina corpuscular média, mas ainda não vejo na hemoglobina e nas hemácias. Mas eu já começo a ver um volume, minhas células estão começando a ficar pequena, a quantidade de ferro dentro da minha hemácia está começando a reduzir, mas eu ainda consigo fabricar. Se essa deficiência de ferro ela continua, eu parto para o terceiro estágio, que aí já é a anemia, que é quando eu baixo hemoglobina e hemácia efetivamente, ok? Então é sempre importante você cruzar, não tem um exame que você olhe como é que está o estoque de ferro, você vai cruzar vários exames. Tá? E na anemia a gente vai ter fadiga, sonolência, palpitação, intolerância aos esforços, palidez de mucosas, mal-estar, tontura, cefaleia e falta de ar, uma vez que a gente tem um transporte de oxigênio prejudicado. Entrando especificamente nos exames para diagnóstico de anemia. A gente tem alguns exames que são da prática clínica, que a gente usa no dia a dia, e tem alguns que não cabem muito bem, tá? Então, por exemplo, eu tenho a zincoprotoporfirina. A maioria dos planos de saúde não cobrem, é um exame de mais alto custo. Então, na prática clínica, ele acaba não sendo muito utilizado. Porém, a zincoprotoporfirina, ela sobe na deficiência de ferro e também sobe na intoxicação por chumbo, então não é um exame específico, tá? Se tem um paciente com uma intoxicação por chumbo especificamente, você também vai ter a zincoprotoporfirina elevada. Mas na deficiência de ferro, a gente também vê. Só que o que acontece? A zincoprotoporfirina, ela sobe quando a deficiência de ferro ela já está agravada, você já está ali na fase de eritropoiese deficiente. Então, ela ainda não é um exame que previne a fase de deficiência mais grave de ferro. Eu consigo ver quando o paciente já está entrando em anemia. Então, apesar de eu só utilizar, desse exame só me mostrar quando o paciente já está quase anêmico, ou já anêmico, né? Ela é relativamente específica, porque ela só sobe por deficiência de ferro e intoxicação por chumbo, né? Do que a gente consegue ver mais por aí na prática clínica. Então, é um exame que tem uma certa especificidade, porém, alto custo, a maioria dos planos não cobrem e não me serve para prevenção. Ele só vai se elevar aí quando você já está em fase de eritropoiese deficiente, você já está começando a partir para anemia. Mas se o paciente tem um plano de saúde mais completo, que cobre, e você quiser fazer um painel de todos os exames, é um exame que eu trouxe para vocês conhecerem também. Agora, um exame bem interessante, que quase todos os planos de saúde cobrem e que o custo não é tão elevado, também não é tão baratinho assim, dependendo do laboratório, vai oscilar de 30 a 70 reais. Isso aí você vai conhecer o laboratório próximo a você, tá, para indicar para os seus pacientes. Mas é um exame bem interessante porque ele é um exame que previne anemia. A ferritina, ela começa a ficar baixa no exame quando o paciente já começa a ter uma ingestão de ferro deficiente ou tá começando a não ter uma boa absorção, quando você já, antes de você desenvolver qualquer eritropoiese deficiente, a ferritina já está baixando, tá? Então, o que acontece? Como a faixa de referência da ferritina, ela vai de 10, 15 a 100, de acordo com alguns laboratórios, a gente tem aí referências diferenciadas, tem alguns que consideram 200, né? Essa faixa diferenciada de um para outro, não é interessante, como a gente já vem falando aqui no curso desde o início, você manter o teu paciente próximo ao mínimo, porque se você tem um nutriente próximo ao mínimo de uma faixa de referência, a qualquer momento que ele tiver uma ingestão prejudicada ou alguma alteração metabólica, a chance dele estar em deficiência é muito grande, porque ele já está com estoque mínimo, certo? Então, ferritina, os estudos sugerem manter ela na faixa de 50, porque daí você tem um estoque de ferro suficiente para qualquer coisa que o paciente venha a ter. Você consegue prevenir que ele tenha anemia. Se você começa a ver esse estoque baixando, você já tem tempo para fazer uma intervenção antes que esse paciente fique anêmico, ok? Então, vale lembrar também que a ferritina, ela se eleva por algumas alterações. Então, por exemplo, você viu um paciente com uma ferritina alta, pode não ser excesso de ferro,
tá? Pode ser por uma inflamação, uma infecção, uma doença hepática, por uma ingestão excessiva de álcool, hipertireoidismo, neoplasias. Isso tudo pode elevar a minha ferritina, principalmente inflamação. Então, você vai ver muito, por exemplo, em pacientes que são cardiopatas, metabolicamente instáveis, né? Que a gente fala que tem várias comorbidades associadas, por exemplo, síndrome metabólica. Você vai ver um hipertenso, diabético, é um paciente que geralmente é mais inflamado. Então, você pode pegar uma ferritina mais alta. Se a ferritina estiver alta, pode ser por alguma inflamação, ok? Agora, se a ferritina está muito, muito alta, você pode desconfiar de hemocromatose. É uma doença genética onde o paciente tem excesso de ferro. Você viu a ferritina muito alta e o paciente não é um paciente com doenças metabólicas que pode levar ele a uma inflamação, você vai encaminhar ele para o hematologista para investigar. Se você viu uma ferritina e uma saturação de transferrina elevadas, isso pode indicar hemocromatose, certo? Aí o hemato vai atuar aí com esse paciente, que é assunto para um outro curso nosso, a gente falar dessas doenças metabólicas e genéticas. Bom, e a gente tem também o ferro sérico, que é um exame que sozinho não me reflete muita coisa, porque se você olha só o ferro, vamos supor que o paciente teve uma ingestão boa pregressa, ou que ele tomou um suplemento antes, o ferro pode estar normal, ou pode estar até próximo ao máximo. Mas, se você não vê a ferritina dele, ele pode estar com estoque depletado. Então, o ferro, ele não é um exame para me mostrar como está parâmetro de estoque metabólico desse paciente. Ele me reflete aí como que anda o fluxo dele no sangue, a ingestão desse paciente relativamente recente, ok? Então, ele vai ficar baixo, sim, anemia, óbvio, porque se eu tenho anemia eu tenho deficiência de ferro, e vai ficar alto também na hemocromatose. Então, ferro sozinho a gente não olha, a gente olha ele junto com outros exames, porque sozinho ele pode ser um fator confundidor, uma vez que ele pode estar normal, mas eu posso ter uma ferritina mais baixa. A capacidade total de ligação de ferro é um exame bem interessante para prevenção junto com a ferritina, porque ele não vai ficar baixo na deficiência de ferro, tá? Ele vai subir. É como se o corpo estivesse se adaptando para captar mais ferro, porque você não está tendo o suficiente. Então, a capacidade de ligação de ferro sobe. Então, você olhou no exame, ela está mais próxima ao máximo e a ferritina está baixa, é um paciente que já está em depressão ou já até anêmico. Tá? Então, se você viu, o hemograma está todo normal, mas capacidade de ligação de ferro alto, ferritina baixa, ele já está começando a ter queda de estoque e é um candidato à suplementação ou otimização via dieta. Se o paciente está com a ferritina muito baixa, gente, está na ferritina aí de 10, eu suplemento, ok? Aí você vai suplementar dentro da RDI e da UL. Agora, se der uma ferritina de 40, já está quase próximo ao ideal, de repente você otimizar a absorção do ferro colocando vitamina C após uma refeição. A gente sabe que 70 miligramas de vitamina C otimiza em torno da absorção aí de 4 vezes mais de ferro. Então a gente pode colocar a vitamina C, fazer o processo de demolhagem das leguminosas para reduzir os fitatos que atrapalham a absorção de minerais. E aí você reavalia. Passou um mês da otimização via dieta, eu vi a ferritina de novo, vi capacidade de ligação de ferro de novo, não melhoraram, ok, vamos usar suplemento. Ou você pode optar direto via suplemento, tá? Dependendo do que você conhecer do teu paciente. Então, capacidade total de ligação de ferro vai subir na deficiência de ferro. Então, ele é um exame que me ajuda na prevenção e ele vai baixar na inflamação. Então, de repente, se você tem um paciente que está inflamado e deficiente de ferro ao mesmo tempo, você pode não ver alteração na capacidade total de ligação de ferro. Então, sempre é interessante cruzar os exames bioquímicos. Não ver um exame isoladamente, ok? Que você pode ter aí um fator confundidor. Então, você viu vários exames que te mostram parâmetros semelhantes, cruzou capacidade de ligação de ferro com ferritina, você já começa a ter mais fidelidade aí para fazer a tua avaliação. A saturação de transferrina é um exame que me mostra o quanto de ferro está na minha proteína de transporte, que é a transferrina. O quanto ela está saturada de ferro, certo? Então, eu consigo ver aí, eu tenho o exame transferrina, que me avalia só a proteína de transporte do ferro, e eu tenho o exame saturação de transferrina, que eu particularmente prefiro muito a transferrina, porque se eu sei o quanto de proteína de transporte de ferro eu tenho, mas eu não sei o quanto de ferro tem dentro dessa proteína, eu já não tenho tanta fidelidade. Então, é bem interessante você saber a saturação de transferrina. Se você escrever só transferrina no pedido do seu exame, vai vir só a transferrina, não vai vir a saturação. Então, escrevam saturação de transferrina, ok?
Então, ela elevada pode me indicar hemocromatose, junto com a ferritina alta, tá? E uma redução da saturação de transferrina, levando a entre 15% e 16% do resultado laboratorial, já indica um suprimento de ferro insuficiente para a produção de células vermelhas. A faixa de referência da saturação de transferrina geralmente é de 20% a 50%, tá? E aí os estudos sugerem minimamente entre 20% e 25% para excluir deficiência de ferro. Então, é um exame que também eu vou cruzar com ferritina e capacidade total de ligação de ferro, não vou olhar sozinho, ok? Então, hemocromatose ela vai subir e deficiência de ferro ela vai descer. O ideal é você manter a saturação de transferrina minimamente em 25%, certo? Junto com uma ferritina em 50%. Eu também tenho um exame de reticulócitos, tá? Que a faixa de referência vai de 0,5% a 1,5%, onde ele vai estar reduzido em anemias carenciais. Não vai reduzir só por ferro, tá? Falta de B12 e falta de ácido fólico também diminui meu reticulócito. Também vai diminuir a aplasia medular e anemia que não seja hemolítica, ok? Então, por exemplo, você tem um paciente que tem deficiência de vitamina B12, e aí você olha o reticulócito, ela pode já estar reduzido também, ou falta de ácido fólico, ou também falta de ferro. Então, não é exame específico. Eu, particularmente, não utilizo na prática clínica, porque ele é um exame utilizado mais para você cruzar com os outros resultados. Então, quando você faz já ferritina, saturação de transferrina, capacidade de ligação de ferro, dose ao ácido fólico e dose à vitamina B12 em si, você meio que perde a necessidade de avaliar aí esses reticulócitos. Porém, o reticulócito ele já é um exame utilizado para você ver uma anemia que não é hemolítica. Por exemplo, quando você tem um paciente com deficiência de ferro, uma anemia por falta de ferro, microcítica e hipocrômica, você vai ter o reticulócito diminuído, certo? Por quê? O que é o reticulócito? Ele avalia a produção medular das minhas hemácias. O reticulócito, na verdade, é um eritrócito imaturo, é um eritrócito novinho. Então, ele avalia a minha produção de hemácia recente, quando ela acabou de nascer na minha medula. Então, se eu tenho falta de ferro, ou de B12, ou de ácido fólico, que são usados para a produção de células vermelhas, para eritropoiese, certo? Eu vou ter reticulócito diminuído. Agora, vamos pensar em outra hipótese. O paciente fez uma grande cirurgia ou teve Vamos pensar numa mulher que tem ovário policístico ou que tem uma endometriose que está com fluxo menstrual já há 15 dias. Isso acontece bastante. Pessoa com fluxo menstrual intenso está tendo hemorragia por algum motivo. Tá? E aí eu tô perdendo sangue. Esse paciente, ele perdeu sangue. Ele tá com uma ferritina boa, ele ingere uma boa quantidade de ferro, mas ele perdeu muito sangue, ok? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma anemia porque eu perdi células. Não necessariamente por falta de ferro. Foi por perda de sangue. Nesse caso, o reticulócito sobe. Que é pra quê? Ele, opa, tá faltando células aqui de tudo quanto é tipo. Não vai faltar só célula vermelha. Se tu perdeu sangue, tu perdeu várias células, né? Células brancas, células vermelhas em geral. Então, ele vai começar a produzir. A eritropoiese vai entrar à tona a toda. Então, até as hemácias vão precisar ser produzidas. Então, você vai ter muito reticulócito, porque você vai estar precisando repor essa hemácia. Então, o reticulócito, ele serve, na verdade, para me diagnosticar uma anemia que não é por falta de ferro. Ele vai me mostrar aí em uma anemia ou uma hiperplasia medular, que você também vai ter a produção aumentada, ou por uma hemorragia ou alguma perda de sangue que o paciente tenha tido, para você descartar se a anemia é por falta de ferro ou se é por perda de sangue. É claro que na prática clínica você vai perguntar ao paciente se ele fez alguma cirurgia, vai fazer toda aquela anamnese para você descartar, tá? Mas ele é interessante para esse contexto clínico, para você diferenciar da perda de sangue para a anemia por deficiência de ferro. E aí a gente entra na série vermelha em si, que é o exame de hemograma. A grande questão do hemograma é que ele me serve para já diagnosticar anemia. Então, ele não me mostra prevenção com eficiência igual capacidade total de ligação de ferro e ferritina e saturação de transferrina. Tá? Ele já vai começar, a gente vai começar a ter essas alterações quando o paciente muito provavelmente já tem uma ferritina mais baixa, ele já tem um estoque deficiente. Então, às vezes, olhar só o hemograma não é interessante, tá? É bem importante você olhar o hemograma e também olhar os outros parâmetros que me refletem o metabolismo de estoque de ferro desse indivíduo.
Então, dentro da série vermelha, eu tenho o volume corpuscular médio, que é o VCM, que ele se refere ao tamanho da minha célula, o tamanho do meu eritrócito, da minha hemácia, tá? Quando o VCM fica aumentado, isso me sugere falta de vitamina B12, ok? Aí o VCM aumenta, você vai ver ele lá mais próximo ao máximo, 90, 95, vai começar a subir, 100, ele já vai chegando, dependendo da faixa de laboratório. Um VCM acima de 100 já pode ser uma falta de B12 bem instalada, tá? Agora, quando o meu VCM fica abaixo do mínimo, a faixa vai oscilar de 80 a 100, dependendo do laboratório, tá bom? Então, quando ele fica abaixo do mínimo, abaixo de 80, aí já é por falta de ferro. Então, a gente sempre olha, ele tá mais próximo ao mínimo, ele tá mais próximo ao máximo, tá? E aí você vai vendo aqui, ele sugere, se ele tá com o VCM mais próximo ao máximo, lá para 90 e pouco, 100 ou maior que 100, pode ser falta de B12, mas ele sozinho, o VCM sozinho não me diz o estado nutricional do paciente, porque ele pode ter, por exemplo, uma falta de B12 e de ferro ao mesmo tempo. E aí o que vai se elevar, também mais ainda nesse caso, vai ser o RDW. O RDW, ele fala para mim da diferença do tamanho das células de uma para outra. Essa aqui, as células nunca vão ter tamanhos iguais, então a gente tem uma faixa de RDW, aí geralmente de 10 a 15%, dependendo do laboratório. Então, você tem a recomendação ali, que ela me mostra qual é o normal de diferenciação, qual é o adequado para você ter de diferença dos tamanhos de uma hemácia para outra, tá? Então, aí, o que acontece? Quando você tem um RDW muito alto, significa que as células estão muito diferentes umas das outras. Os tamanhos estão muito diferentes. Pelo quê? Não sei. Pode ser por falta de B12, pode ser por falta de ácido fólico, pode ser por falta de ferro, pode ser por falta de cobre, né? Tudo que atrapalha a minha eritropoiese pode influenciar no tamanho das minhas células. Então, eu olho o RDW como um coadjuvante dos demais. Eu vi RDW alto, opa, tem alguma coisa errada aqui. Alguma deficiência nutricional provavelmente eu tenho. Eu vou continuar olhando os outros exames, tudo que a gente já viu, dosar ácido fólico, dosar vitamina B12, dosar cobre, dosar zinco, dosar ferro, dosar ferritina, dosar saturação de transferrina. Aí você consegue diagnosticar o que exatamente está acontecendo, tá? E aí eu tenho a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média, que se refere à quantidade de hemoglobina dentro do meu eritrócito, dentro da minha hemácia. Eu tenho hemácia, dentro dela eu tenho a hemoglobina. Então, esses exames me mostram como que tá essa hemácia. Eu começo a avaliar a qualidade desse eritrócito, tá? Então, aí eu começo a ver se ele está baixo, geralmente é por falta de ferro. E o interessante é que a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média já começa a se elevar no estágio inicial de anemia. Então, às vezes, a minha hemácia vai estar boa, a minha hemoglobina vai estar boa, mas a minha concentração de hemoglobina dentro dessa célula já começa a ficar reduzida. Então, às vezes, a minha hemácia vai estar boa, a minha hemoglobina não vai estar tão baixa, mas eu já começo a ter uma concentração baixa dessa hemoglobina dentro do meu eritrócito. Então, a gente começa a ter um eritrócito pobre em hemoglobina. E aí, interessante é você avaliar que, às vezes, está tudo normal nos outros parâmetros da série vermelha, o volume corpuscular está normal, o RDW não está alto, você ainda tem uma quantidade de hemácias dentro da recomendação, mas HCM e CHCM baixos, você já se alerta, olha, pode ser que eu ainda não esteja anêmico, mas a minha ferritina deve estar baixa. Então, se nesse caso você não dosou a ferritina, mas você viu um HCM baixo, um CHCM baixo, vale a pena voltar lá e pedir e dosar a ferritina e a capacidade de ligação de ferro para você tirar a prova real, se ele está começando a ter uma baixa de ferro. E aí, a gente tem a hemoglobina, tá? Que é o parâmetro ouro para diagnóstico de anemia. Porém, eu volto a ressaltar, você não quer diagnosticar só anemia, você quer prevenir a anemia. Então, se você olha só a hemoglobina, você pode deixar o paciente chegar ao estágio de anemia, se você não olhar como está o estoque dele. Então, sempre olhar o estoque, ok? Então, a hemoglobina, ela vai se declinar quando o paciente já está anêmico. Aí já deu PT, já, ou seja, o paciente já ficou anêmico. Quando ele vier para você já no estado anêmico, ok, ele veio e não deu tempo de você fazer nada. Mas você começou a intervir, primeira consulta, legal você ver como é que está o estoque dele, de repente uma vez ao ano, fazer esses exames de estoque para avaliar como é que está essa absorção de ferro, não deixar o paciente chegar a um estágio de anemia. Então, a alteração da hemoglobina pode se dar também por inflamação, infecção, hemorragia,
hemoglobinopatia, desnutrição proteico-calórica. Na falta de B12 e ácido fólico, eu também posso ter alteração, uso de medicamentos, alguns medicamentos podem influenciar, desidratação, gestação e tabagismo. Então, assim, nunca se olhe um exame sozinho, para você não ter o fator confundidor das outras variáveis que podem influenciar nesse resultado. Então, você olhando a hemoglobina, todos os outros parâmetros da célula vermelha, das células vermelhas e os demais exames, aí você consegue ter um diagnóstico mais preciso, certo? E a OMS, ela classifica a anemia como parâmetros de hemoglobina abaixo de 13, 12 e 11, respectivamente, para homens, mulheres e gestantes. Então, homem abaixo de 13, anemia. Mulher abaixo de 12, anemia. E gestante abaixo de 11, anemia. Então, assim, geralmente, não é interessante você manter o teu paciente também com hemoglobina muito próxima ao mínimo. Se a hemoglobina dele tá 12, é uma mulher, hemoglobina 12, dá uma olhada no CHCM, HCM e os outros parâmetros que a gente falou, porque ele ainda não está anêmico, mas pode ser que ele já esteja começando a ter uma deficiência de ferro. E aí a gente tem as hemácias, né, as nossas células vermelhas em si, que carregam a hemoglobina dentro da hemácia e que transportam ferro e oxigênio. E também vai se declinar aí no estágio final de anemia. E a gente tem os mesmos intervenientes para o resultado da hemoglobina, a gente tem aí para as hemácias. Então, o que isso quer me dizer? Que eu preciso olhar todos os parâmetros como conjunto, ok? E a gente tem também o hematócrito. O hematócrito, ele se refere ao volume total de células, ao número total de células vermelhas dentro daquela amostra ali que o laboratório está dosando. Ele também vai se reduzir no estágio final de anemia. Então, hematócrito, hemácia e hemoglobina já vai me mostrar quando o paciente está anêmico. O VCM, o CHCM e o HCM, eles geralmente já vão começar a se alterar nos estágios de quando o paciente já está antes da anemia, já está passando da fase de eritropoiese deficiente para anemia. Então, sempre avaliar todos os exames do paciente como um conjunto, tá? Olhar a CL vermelha, mas também olhar os outros parâmetros a fim de prevenir que ele desenvolva alguma anemia. E aí a gente tem as faixas de referência que eu trouxe para vocês, mas sempre dê uma olhada no laboratório, porque eles podem usar unidades de medida diferentes, ok? E avaliar o teu paciente sempre com os exames em conjunto. Então, agora a gente vai falar da suplementação de ferro, tá? Primeiro, via dietética. Como que a gente otimiza a absorção do ferro de origem vegetal, ok? Demolhando as leguminosas, igual a gente falou para o zinco. Assim você reduz a carga de fitatos para você melhorar a absorção do ferro do tipo não M, que é o ferro de origem vegetal, ok? Então, colocou no mínimo 12 horas de molho, despreza aquela água, cozinha com uma nova água. E a vitamina C, que auxilia bastante aí na absorção do ferro. Então, orientar o paciente a colocar limão na salada, comer uma fruta cítrica depois do almoço. Isso também vai ajudar bastante. Outra coisa importante, evitar taninos após a refeição. Então, café e chá, o ideal é esperar em no mínimo 1 a 2 horas após a refeição para ele consumir. Tem muita gente que tem o hábito de tomar café ou chá após a refeição. Isso vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, orientar também isso com o teu paciente e perguntar. Às vezes ele tem esse hábito, mas julga irrelevante e não te fala na anamnese. Então, sempre pergunta, se é um hábito de consumir café e chá depois do almoço, quanto tempo depois do almoço você faz isso? Chá gelado, porque as pessoas também têm mania, mate, né, gelado, iced tea, esses chás, enfim. Então, sempre orientar o paciente para melhorar a absorção de ferro dietético. E aí a gente tem, de origem vegetal, aqui a gente tem os feijões, as sementinhas, linhaça, uva passa, ervilha. Eu trouxe aqui, coloquei a beterraba para vocês lá embaixo, para vocês verem que não é uma fonte rica de ferro, tá? Ela tem bem pouquinho comparado aos demais. E aí ela ainda tem oxalato. O oxalato também atrapalha a absorção do ferro. Então a gente tem oxalato no espinafre, a gente tem oxalato na beterraba. A folha de beterraba tem muito mais oxalato do que a própria beterraba em si. Tá? Então, se vocês, quando forem orientar o paciente, pergunta, por exemplo, sobre o consumo de espinafre. Tem gente que toma suco verde com espinafre todos os dias, tem gente que come espinafre 4 vezes na semana. E se o paciente está anêmico, por exemplo, não é interessante ele colocar beterraba no feijão, porque aquele oxalato vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, apesar da beterraba ter menos oxalato que a folha, se já é um paciente em condição de anemia, orienta ele consumir beterraba 1 vez por semana enquanto a gente estiver nesse estágio de anemia aí.
depois você volta para o teu consumo normal. E um mito muito grande é que as pessoas acham que beterraba é fonte de ferro. Ela até tem, mas uma quantidade muito pequena comparada aos outros alimentos, conforme vocês podem ver aqui na lista. E o pouco que ela tem, a gente absorve menos ainda, porque ela tem uma boa quantidade de oxalato. E quais seriam as recomendações de ferro, tá? Lembrando que dietas vegetarianas, a gente tem uma recomendação do adicional de 80% de ferro. Isso lá no nosso IOM, vocês podem ler na íntegra nas DRIs, a referência está no rodapé do slide, tá? Por que eles colocam essa recomendação? Igual a gente falou na aula de zinco, porque tem uma ingestão maior de fibra alimentar, que reduz a absorção de alguns minerais, e a gente também tem uma ingestão maior de fitatos. Mesmo demolhando as leguminosas, a gente tem fitato em outros alimentos, como sementes e oleaginosas, que a gente não demolha e nem deve demolhar, porque você vai botar uma castanha de caju de molho. Se for para fazer leite, tudo bem, mas se for para comer, você não vai fazer essa maldade com o seu paciente comer uma castanha murcha, tá? A não ser que ele goste. Mas assim, volto a lembrar, nós priorizamos o paladar também. Então, a gente sim vai demolhar aquilo que compete ser demolhado. Leguminosas, porque você já vai cozinhar mesmo. As oleaginosas, você for fazer leite, põe de molho, despreza a água, usa outra água para fazer o leite. Mas para comer, não faz muito sentido a gente fazer isso com o paciente, certo? Então, mediante todos esses fatores, a gente tem essa recomendação de que se adicione 80% de ferro quando você for calcular uma dieta vegetariana. Então, para, por exemplo, homens aí seria 8 miligramas, se ele for vegetariano, 14,4, e a nossa UL até 45 miligramas. Então, a gente vai trabalhar com suplementação até 45. Passando disso, ele vai precisar trabalhar aí com o médico para tratar essa anemia. Para correção de ferritina, um paciente não anêmico, muitas das vezes até 45 miligramas dá para corrigir sim, tá? Mas a anemia, não. Por quê? Como que a gente corrige a anemia? E a gente já tem os protocolos, eu trouxe aqui esse artigo, ele é bem interessante, se vocês puderem ler ele na íntegra, ele fala bastante sobre tratamento de anemia, tipos de ferro, dosagem, ele é muito legal para vocês lerem, tá? Então, em suma, aqui, porque já entrei bastante em anemia na aula de imunidade, mas achei interessante trazer isso como conteúdo adicional para vocês, tá? A gente trataria com de 3 a 5 miligramas de ferro elementar ao dia. O que é ferro elementar? O ferro absorvível. É aquele que você consegue absorver, tá? Por quê? Se você dá sulfato ferroso, ele tem uma quantidade elementar diferente de ferro quelado. A gente vai ver isso mais à frente. Mas lembrando que o tratamento de anemia, a dosagem é mais alta, ele realmente vai precisar de intervenção do médico. E aí, esse de 3 a 5 miligramas de ferro elementar ao dia, o ferro realmente ativo naquele suplemento, você usaria de 1 a 2 meses. E aí, continuaria até repor o estoque de ferritina. O erro tá aí, porque muita gente não faz isso. Infelizmente, até muitos médicos não fazem isso. Eles tratam a anemia, olhou, o hemograma tá normal, param. E aí, a ferritina ainda tava 15, 10, 20 às vezes. O que vai acontecer com esse paciente? Passou uns 4 meses, ele tá anêmico de novo. Então, o certo protocolo é saturar a ferritina, encher a ferritina de novo. E esse processo de saturação da ferritina pode levar de 2 a 6 meses. Por quê? Porque a absorção é muito individual, tá? Simples. Então, tem gente que com 2 meses de suplementação de ferro, após correção da anemia, você corrigiu a anemia, levou de 1 a 2 meses, ele não tá mais anêmico. Tem gente que com mais 2 meses sente a ferritina, tem gente que vai precisar de mais 6 meses. Então, lá, administrações de doses superiores a 200 miligramas em dose única de ferro elementar não é recomendado, porque a mucosa intestinal vai atuar como barreira, impedindo a interiorização e a absorção do ferro. Então, mais que 200 miligramas de ferro numa só dose, você não absorve. Então, o ideal, se o médico precisar suplementar 200 miligramas ao dia, fracionaria em 2 doses de 100. E aí, quanto que a gente tem de ferro elementar nos suplementos? Por exemplo, no sulfato ferroso, você tem 20% de ferro elementar. Uma cápsula de 200 miligramas de sulfato ferroso equivale a 40 miligramas de ferro elementar. Volto aqui. Essas 200 miligramas, a gente está falando de ferro elementar, ok? Então, aqui, por exemplo, no ferro carbonila, em 400 miligramas você tem 120 miligramas de ferro elementar, porque ele é 30%. O ferro polimaltosado, 30% de ferro elementar. Então, comprimido, por exemplo, de 330 miligramas de ferro polimaltosado, tem 100 miligramas de ferro elementar. Então, lembrando, doses maiores que 200 miligramas de ferro elementar por vez, por tomada, você não consegue absorver. Então, é interessante que se fracione. Por isso, você vê aqui que a maioria dos comprimidos de ferro elementar não vão ter mais que 200 miligramas por dose, ok?
E entrando brevemente nos tipos de ferro, a gente tem o ferro quelado e polimaltosado como um ferro de excelente absorção, tá? Ele tem absorção mais lenta, o que dá ao paciente maior tolerância gástrica. Então, são os tipos de ferro que geram menos irritação estomacal, causam menos efeitos colaterais. Ele pode ser utilizado com alimentos ou sem alimento, ele não sofre influência do alimento na sua absorção, tá? O ferro polimaltosado, os estudos mostram que os efeitos colaterais chegam em torno de 15%, enquanto quelado pode chegar em torno de 30%. Então, o ferro quelado, por exemplo, pode causar mais enjoo do que o polimaltosado. Ferro polimaltosado não tem farmácia de manipulação, você só acha comercial, como Ultrafer, Noriporum, esses comerciais, tá? Então, o polimaltosado é o que realmente dá menos efeito gastrointestinal, dá menos enjoo, menos efeito colateral. O ferro quelado, ele é muito melhor que o sulfato ferroso, que é o pior ferro que tem para você suplementar, mas que, infelizmente, volto a dizer, é o que o SUS dá. Então, se você atua em SUS, o seu paciente vai tomar sulfato ferroso. Então, de repente, você vai trabalhar outras coisas para reduzir esses efeitos colaterais que o paciente vai ter, e assunto também para uma outra aula. Mas você pode usar, por exemplo, gengibre, que reduz enjoo, né, para o teu paciente, igual a gente falou na aula de gengibre aqui no curso, tá? Mas, enfim, o ferro quelado, você tem farmácia de manipulação, tá? Se você for utilizar, por exemplo, você é nutricionista, que a gente tô mostrando para vocês correção de anemia, mas a gente não vai, infelizmente, a gente não vai fazer isso, tá? Mas vamos supor que você vai corrigir uma ferritina. O paciente não tá anêmico, mas a ferritina dele tá 15, tá? Aí você pode resolver esse problema. Você pode dar as 40 miligramas de ferro, que tá lá, nossa UL até 45, do ferro quelado. Se ele tem que, por exemplo, suplementar B12, você pode pôr junto no mesmo comprimido sem problema, a vitamina B12 com o ferro. Ponha sempre o ferro na forma quelada. Doses mais baixas de ferro quelado geralmente causam menos enjoo. Mas, por exemplo, 100 miligramas de ferro quelado, às vezes a pessoa já vai ter um enjoo. Então, nesse caso, o polimaltosado seria o mais indicado. Esse trabalho aqui é bem interessante, que ele comparou o score, ele comparou os 3 tipos de ferro. O ferro quelado, sulfato ferroso e o polimaltosado. Ele viu a lesão gástrica que os 3 poderiam causar. Vocês viram aqui, ó, que o sulfato ferroso é o que mais causava lesão gástrica e o polimaltosado e o quelado era o que menos causava. E o maltosado, que é o azulzinho aqui, era o melhor, era o campeão, que menos causou lesão gástrica. Ele também comparou a capacidade de elevar a ferritina. E em azulzinho, o polimaltosado foi o que mais elevou a ferritina. Em segundo lugar, o quelado. E por último, o sulfato. Então, a gente vai vendo o quão ruim é o sulfato ferroso. A gente precisa trabalhar em defesa do SUS para que eles ampliem aí os medicamentos populares para as pessoas, melhorando aí a qualidade de vida dos pacientes. De repente, colocando um quelado ou um polimaltosado à disposição. Mas, infelizmente, isso não é realidade. Tá? Esse outro trabalho aqui foi uma meta-análise que comparou sulfato ferroso e ferro polimaltosado e viu aqui a comparação, por exemplo, na elevação de hemoglobina, o polimaltosado sai à frente, reações diversas, o sulfato ferroso teve muito mais reação que o polimaltosado, sintomas gastrointestinais, constipação e manchas nos dentes. Então, o sulfato ferroso realmente causa muito efeito colateral. Às vezes, gente, o paciente sai com uma prescrição de sulfato ferroso e ele até tem condição para comprar um polimaltosado, porque uma caixinha é R$ 50, tá? Do Ultrafer ou Noriporum. Às vezes ele tem até condição. Então, se você viu que ele tem condição e o médico prescreveu sulfato, faz uma recomendação para o médico, escreve no teu receituário, olha, meu paciente tem tido sintomas gastrointestinais, blá, 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 sugiro que o senhor reavalie a possibilidade de utilizar o ferro polimaltosado no lugar do sulfato ferroso. E aí, envia para esse médico e a gente fica na torcida que, né, ele avalie e reveja essa conduta, se for o caso do paciente ter esses efeitos colaterais aí do sulfato ferroso. Então, o ferro quelado, ele pode ser quelado com alguns aminoácidos. A gente tem o comum, que é o bisglicinato, tá? O ferro quelado é o bisglicinato. E a gente vê que o polimaltosado parece ser o melhor para correção da hemoglobina e é o que tem menos efeitos adversos. E aí, como que ficaria a dosagem? Isso depende muito, tá, gente? Então, a gente lembrando, a anemia vai ficar para o médico tratar, o nutricionista vai trabalhar até o L, que é 45 miligramas. Então, correção, a dose de correção de anemia, ele vai precisar provavelmente de 100, 200 miligramas de ferro elementar ao dia, tá? É só para a correção da ferritina, de repente 40 miligramas ao dia de ferro elementar já tá bom para esse paciente. Então, quando você faz a prescrição manipulada de ferro quelado, e você bota lá 40 miligramas ferro
e você vai pôr entre parênteses, quelado. Ferro, abre parênteses, quelado, fecha parênteses. Dosagem. A farmácia faz o cálculo do elementar. Então, o certo é ela colocar ali na cápsula o quanto já é de ferro elementar. Se você pediu 30 miligramas, tem que ser 30 miligramas de ferro elementar. Tá? Então, eles têm que fazer, o farmacêutico da manipulação já faz esse cálculo. Então, se é para correção da ferritina, a gente consegue. Então, de repente, você dosou zinco, dosou cobre, dosou os parâmetros todos de ferro. Se você achou uma deficiência de cobre e de zinco, você pode pôr os 3, desde que você coloque eles todos na forma quelada. Okay? Então, voltando, a gente não consegue ferro polimaltosado em farmácia de manipulação. Porém, com uma dose mais baixa do quelado, os efeitos adversos tendem a ser mínimos ou nulos. Então, vai depender do acompanhamento bioquímico do paciente. Se você corrigiu essa ferritina e ela já está 50, 60, você vai ficar com otimização só da dieta, vai melhorar as fontes de ferro, melhorar a absorção desse ferro com vitamina C, evitando taninos, demolhando leguminosas, enfim, aumentando as fontes. E aí você vai depois reavaliar esse paciente depois de alguns meses, para ver se sua dieta foi suficiente. Se é, por exemplo, uma mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, talvez sua dieta não seja suficiente. Talvez você precise de uma dose de manutenção. Então, se de repente você suplementa B12 para um paciente vegetariano, colocar 10 miligramas de ferro para manutenção dessa ferritina para ela não baixar de novo. E, gente, não tem mistério. Você tem que fazer o exame de sangue no paciente, repetir esse exame depois da suplementação e reavaliar a absorção. E aí você vai gerenciando, olha, não subiu, eu vou subir a dose, sua ferritina ainda está baixa, sua absorção foi pouca, vou subir a dose. Então, opa, já subiu, legal, vamos tirar ou vamos descer a dose para manutenção. Cada pessoa vai funcionar de uma forma. Isso quando a gente está falando de parâmetros ótimos para exames, tá? Então, você vai fazer de 3 em 3 meses para correção? Então, não, a ferritina dele ele não estava anêmica, a hemoglobina estava 13, mas a ferritina estava 15. Então, vou dar 3 meses de 10 miligramas de ferro quelado. E aí, vamos daqui a 3 meses repetir todos esses parâmetros de ferro. Repetiu? Já tá bom? Vai suspender e reavaliar daqui mais 2, 3 meses, né? Vai estar tudo normal. Vai fazer o exame a cada 6 meses ou uma vez ao ano para manutenção. Isso você vai avaliar com o que você conhece do seu paciente. É um paciente que tem um fenótipo para baixa absorção? Hoje em dia a gente tem exames genéticos que avaliam isso. Se você atende em zona onde o pessoal tem poder aquisitivo elevado, tem R$3.000 para pagar no exame genético, você faz uma gênesis da vida e vê se ele tem um fenótipo para baixa absorção de ferro. Se ele tiver, talvez ele precise de uma suplementação para evitar que ele desenvolva anemia ou uma deficiência. Aí entraria esses exames a nutrigenética, né, que também é outro conteúdo. Fluxo menstrual intenso, de repente o paciente vai precisar de uma manutenção, uma dose basal, além de otimizar na dieta. Então, você vai também controlar exames de cobre, zinco e todos aqueles parâmetros de ferro que a gente falou. E uma coisa muito importante, você só vai suplementar ferro se realmente for necessário. Se realmente a ferritina estiver baixa. E vai orientar o paciente, olha, eu te passei só 2 meses, é só 2 meses, não faz mais do que isso. Porque excesso de ferro pró-oxidativo está associado a doenças cardiovasculares. Então, você não vai oxidar o seu paciente, certo? Então, suplementou o que precisa, acabou, suspende. Ele tem fluxo menstrual intenso e vive tendo ferritina baixa, qual a dose mínima para manter a ferritina dele boa? Mínima, tá? Então, por isso que eu falo, começa com a dose mínima, repete o exame. Se precisar subir, ok, você sobe. Aí você vai achando, vai subindo até achar com qual dose ele fica no parâmetro ótimo e se mantém. Nunca dar mais do que o necessário, ok? Se ele precisa suplementar uma dose mais alta de ferro, ok, ele tem algum problema ali e precisa de uma dose mais alta. Mas se ele não precisa e você está dando essa dosagem, aquela sobra toda de ferro está oxidando o paciente à toa. Então, a hipervitaminose de ferro leva ao aumento do estresse oxidativo, promove fenótipo de macrófago do tipo M2, aumentando a resposta inflamatória. A longo prazo, a gente também pode ter várias alterações clínicas aqui do paciente. Então, é bem importante que não haja excesso de ferro no teu paciente. Vai suplementar realmente se precisar e pelo período que precisar. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.